Olá, boa noite. Boa noite a você de Linhares e região. Mais uma vez, pedimos licença para entrar em sua casa. Você que nos assiste pelo canal 16.1, também pelas redes sociais. Estamos iniciando mais um Bate-Papo das 6, esse programa que já é tradição aqui na grade da TV Sim, entre 6 e 7 da noite. Agradecemos aí o feedback, o retorno das pessoas que nos acompanham nas redes sociais, os comentários. E nós queremos isso, a sua participação conosco, você dando aí a sua opinião sobre o que você está achando do Bate-Papo das 6 e sugestões também. Pode mandar para as nossas redes sociais, facebook.com/Rede Sim Linhares, deixe lá o seu comentário e a dica de assuntos aqui para a gente trocar experiências, trocar informações, sempre de 6 às 7 da noite. Para quem está acordando cedinho na manhã dessa sexta-feira, a reprise de 6 às 7 da manhã. Gente, o assunto de hoje, o papo é redes sociais, Hoje a gente parece que não vive sem elas, Então nós vamos conversar um pouquinho sobre essa questão, vamos saber a medida certa do uso das mídias sociais, a importância delas na sociedade como um todo, e eu já apresento os nossos convidados desta noite. Aqui ao meu lado, a Valéria Vieira Fiorotti, psicóloga, nossa convidada de hoje. Valéria, boa noite, tudo bem? Boa noite, tudo bem. Prazer tê-la conosco, viu? É todo meu. Comigo também, nosso grande amigo, especialista em TI, em tecnologia da informação, Jordano Tessarolo. Jordano, boa noite. Boa noite. Como vai, tudo bem? Tudo bem, prazer estar aqui com vocês. Prazer tê-lo conosco. Aliás, Jordano, tem muito assunto para falar hoje, porque essa semana, Romeu, nós tivemos aí essa pane, nas redes sociais, sobretudo o WhatsApp, E o pessoal ficou meio assim, meio perdido. E aí, o que houve e tal, O assunto é até quente, até muito polêmico, porque hoje o WhatsApp ele virou realmente uma ferramenta não só como rede social, mas uma ferramenta de trabalho. Muitas empresas usam e utilizam essa plataforma como uma ferramenta de trabalho. Então, nós vamos jogar esse tempero aqui no ar e vamos bater aquele papo. Sem dúvida. Pois é, eu vou estar com essa turma aqui no primeiro bloco. No segundo bloco, eu vou me ausentar, mas o professor Pereira também vai estar na conversa. Ele que tem um programa de incentivo à leitura. E quem sabe, vamos trocar um pouco a rede social por um livro, uma boa leitura. E o Pereira está aqui para dar algumas dicas, falar da importância da leitura para abrir a mente, para abrir o nosso universo. Claro que a nossa crítica com relação às redes sociais aqui não é sobre o uso delas, mas o uso moderado, que a gente vê que realmente a situação parece que tá demasiado, Valéria? Com certeza. Eu acho que é bem bacana isso que você está dizendo, assim, que algumas pessoas criticam demasiadamente o uso das redes sociais, e eu acho que a questão não é essa. A rede social hoje é uma realidade, inclusive de interação, gente? Claro. É importante. Virou extensão, Exatamente. É uma forma de interação, é uma forma de você também poder encontrar com as pessoas, mesmo que virtualmente. O mundo mudou, é mais corrido, a gente não senta mais nas calçadas, a jornada de trabalho tem aumentado. Verdade. Então as redes sociais acabam sendo uma possibilidade de encontro. Mas, como você mesmo disse, a gente não pode deixar de ter a vida real. Tudo que é demais pode passar da conta e traz problema, Exato. Que bacana. A Valéria, psicóloga, vai falar um pouquinho sobre isso, Quando que é salutar, até que ponto é saudável isso? Jordano, e você como especialista da área de tecnologia, a gente viu nessa semana, aliás, foi um Deus nos acuda, A questão dos arquivos, por exemplo, para baixar uma foto, vídeo, parece que estava bloqueado. Segundo a empresa, foi numa manutenção, numa atualização. É normal isso? Pode acontecer, mas não é normal, até porque eles perdem dinheiro, Para de funcionar alguma coisa, a imagem da empresa fica arranhada, Ainda mais com tanto assunto agora de invasão em aplicativo, em computador, em site. O usuário já começa a ficar com o pé atrás. Opa, o que está acontecendo? Será que é no meu telefone? Será que é na minha rede? Será que eu já fui hackeado? Será que a internet da minha casa está com problema? É verdade. Já começa a ter um monte de questionamento. Pois é, bacana falar isso com o Jordano, Romeu, porque assim, as redes sociais, elas, como disse a Valéria, elas são fundamentais. A gente não vive sem elas mais, É um caminho sem volta. Mas tem alguns riscos também, alguns cuidados. A gente viu recentemente essa questão aí do próprio juiz Sérgio Moro, Hoje, inclusive, a questão da segurança nas mídias sociais é uma coisa muito questionada, Até pela facilidade da pessoa fingir que é outra pessoa, Às vezes aplicando-se golpes, A pessoa pega a foto lá de uma pessoa bonitona, na realidade o cara não é tão bonitão assim. Teve recentemente agora um golpe até em nome da vice-governadora do estado do Espírito Santo,
gravíssimo, né? Exatamente se usando das mídias sociais, pegaram uma foto da vice-governadora e usaram isso como ferramenta de golpe. Então, a questão da segurança não só no caso de meios físicos, mas também no caso de pedofilia também, né? Nós temos tem muitos casos crimes virtuais, né? Bom, a gente está falando das redes sociais como um todo, né? A gente sabe que o WhatsApp é um dos mais populares para comunicação instantânea, mas nós temos o mais popular no mundo, que é o Facebook, se eu não me engano, né, Jordano? De mídia social, de rede social, ou um dos mais populares, né? No Brasil, acredito que seja o mais popular. O mais popular. O brasileiro, até a última vez que eu olhei, 87% dos brasileiros acessam alguma rede social. E aí vem depois os agregados, né? Instagram e os que complementam nessa comunicação. Exatamente. Que um completa o outro, né? E tem gente que só usa um, tem gente que só usa outro, tem gente que usa todos ao mesmo tempo. Queria aproveitar até fazer uma pergunta, aproveitar que nós temos uma psicóloga na nossa bancada, né? Vamos aproveitar, todo dia que tem essa oportunidade. Qual é o efeito hoje numa criança, num adolescente, desse uso talvez até excessivo de redes sociais? Você comentou logo no início, né, que hoje a rede social, na verdade, saiu do contato físico para o virtual. Hoje a gente vê muitas crianças, às vezes, uma do lado da outra, está conversando com a outra que está do lado pelo WhatsApp ou por algum outro meio de comunicação, mas evita talvez a interação. Isso demonstra uma mudança no comportamento? Sim. Essa pergunta é muito pertinente, Romeu. Inclusive, se você for verificar, para entrar no Facebook e no Instagram, precisa ter mais de 18 anos, não é isso? Isso. Aliás, tem muita gente que tem pelo muito menos dizem, né? E o que acontece? Muitos pais acabam abrindo, né, a exceção e diminuindo essa regra, o que é um perigo. Tá? Então a gente está falando aqui de adolescentes, geralmente, né, que acabam entrando no Instagram e no Facebook e outras redes sociais, né, antes dos 18 anos. Então, assim como outras atividades, brinquedos, etc., existe um estudo antes para que seja estabelecida uma idade. Então, realmente não é recomendável. Quanto ao uso excessivo, né, de equipamentos tecnológicos, seja celular ou tablet, não é recomendado para crianças pequenas, tá, o uso excessivo. Inclusive nos países de primeiro mundo já foi proibido. Tá? Recentemente na Europa foi proibido o uso de tecnológicos por crianças, pode viciar, doutora? Por crianças abaixo de 6 anos. E aqui no Brasil a gente está caminhando para isso também, tá? A Sociedade Brasileira de Pediatria, os conselhos de psicologia também já estão trabalhando em cima disso, porque o uso excessivo da tecnologia, ele superestimula o cérebro e acaba estimulando demasiadamente algumas áreas cerebrais e causando aí déficit de atenção. Eu não tenho ainda a capacidade cognitiva para discernir certas... Eu fiquei feliz agora que eu sei que lá em casa é um país de primeiro mundo. Ah, é? O meu filho só foi ter acesso, meu filho só foi ter telefone porque eu precisei de me comunicar com ele. É necessário em alguns aspectos. Porque ele começou a fazer inglês e eu tive que buscá-lo. Inglês extracurricular, aí tive que buscá-lo e tal. Então eu dei um telefone bem ruinzinho para ele não ter muita rede social. Só que ele Isso fala após, e ouve, né? aos 10 anos. 10 anos de idade. É uma idade boa? Ele deixava ele ter acesso. Às vezes brincava com o meu, em momentos controlados, e comigo vendo. Mas não ele sozinho ali. Porque assim, só para dar uma puxada no assunto, antigamente, quando a gente tinha só computador, aqueles gabinetes brancos antigamente era, com monitor grandão, como que era a melhor forma de você tomar conta da segurança virtual, por assim dizer, do seu filho? Era você botar o computador na sala. Como é que você bota isso aqui na sala? A criança está mexendo no telefone e você nem sabe que site que ela está, o que ela está fazendo. E é um campo aberto, né? Completamente aberto. Totalmente. Né? A internet hoje ela não... Eu ia até aproveitar e fazer uma pergunta, aproveitando também o especialista em tecnologia. Existe algum método de controle que possa ser através de aplicativo, alguma coisa nesse sentido? Existe. Por exemplo, hoje a plataforma de vídeo, que é uma rede social
mais usada, pelo menos no Brasil, eu acredito que no mundo, é o YouTube. Ele tem um filtro lá que é o modo restrito. Nas próprias configurações você vai lá e ativa o modo restrito. Para você ativar esse modo restrito no YouTube, você tem que estar logado no YouTube, você tem que ter uma conta no YouTube. Aí você cria uma conta, né, o pai cria uma conta e ativa lá o modo restrito para criança. Tem também o YouTube Kids. Agora, existem aplicativos, já que você puxou, que você monitora e ou restringe conteúdo do filho. Tem aplicativo que te manda em tempo real o que o seu filho digitou e o que foi digitado para o seu filho, em qual aplicativo está sendo feito, manda para o seu telefone. E tem aplicativo que bloqueia, que restringe. Olha, não quero que meu filho entre em sites de conteúdos adultos, não quero que meu filho entre em sites de agressividade. Tem aplicativos que dizem até proteger de cyberbullying. Ele usa lá os metadados das mensagens, ele filtra antes. Primeiro o aplicativo recebe aquela mensagem, verifica e só depois deixa passar para o... Ou seja, ferramentas de controle não faltam, né? Agora, eu acho que o importante mesmo é o diálogo, né, Valéria? Os pais estarem atentos, né? Acompanhar, né? Com certeza. O diálogo, a presença, acompanhar. Porque como o Jordano falou, né? Aqui, na tela do celular, tem o mundo inteiro. Quando não existia a tela do celular, a gente ia lá, dava uma olhadinha na rua, né? Para ver com quem as crianças estavam brincando. Acompanhava quem eram esses amigos. Hoje, virtualmente, é algo muito difícil, mas é muito importante que os pais estejam... A vigilância dos pais mesmo. Eu não diria nem vigilância, é importante que os pais conversem abertamente com seus filhos sobre o significado que tem realmente esse celular, a quantidade de coisas e de variáveis que estão presentes em um celular. Então não é que o pai vai ficar vigiando necessariamente o filho, né? Assim, não, olha, vigilância filho, no sentido de estar atento, né? Mas é porque isso acaba virando uma polêmica, principalmente entre os adolescentes, porque eles querem ter privacidade, né, Cláudio? Todo mundo quer, né? Todo mundo quer e tem direito a algum tipo de privacidade, sim. Mas eles precisam entender que aqui dentro, quais são as variáveis que estão presentes, tem né? limites, Assim, né? Isso. Então, assim, a mamãe precisa, sim, de vez em quando olhar. Então, a sua senha, ela tem que ser compartilhada, tem que estar aberto. Assim como você pode olhar meu celular aqui, se fosse da minha família, você poderia olhar, né? Porque... vivemos em família e precisamos, né, ter acesso, principalmente da vida das crianças. Né? Nós, inclusive, convidamos, né, um advogado para estar conosco, que infelizmente não foi possível, para trazer exatamente, tirar algumas dúvidas sobre até implicações jurídicas, né, que a gente pode ter com relação às redes sociais. Porque dependendo daquilo que se publica, né, um comentário que se compartilha, e hoje isso está muito assim aberto, a gente pode desencadear uma série de consequências, né? De você ofender uma pessoa, divulgar uma coisa que não é verdadeira, e hoje nessa onda de fake news aí, dizer que a pessoa é isso ou aquilo, e no final das contas ver que não é e arranjar um problema muito sério. E quando se trata de menor de idade, quem responde são os pais, né? Mas eu acredito, Cláudio, Valéria, Romeu, que assim como você disse... e muito bem dito, a rede social não é uma extensão da nossa vida, por assim dizer. Na nossa vida não tem fofoca, não tem mentira. Na internet também vai ter. Então, claro que tem consequência, do mesmo jeito que na vida real, né? Na vida física, por assim dizer, tem consequência. Na rede social, agora está tendo mais. Antes era meio que uma terra sem lei mesmo. Agora já tem, eu não sou advogado, né? Mas já tem lei específica para cybercrime, para golpe de internet. Não, exato, mas às vezes a criança ou adolescente, imagino que por não ter a idade ainda, talvez não saiba dessa responsabilidade. O caso mais recente de uma atriz, né, que inclusive processou a pessoa que divulgou um vídeo dizendo que era ela e no fundo não era um vídeo íntimo. E isso tem sido corriqueiro, né, infelizmente. Né? A diferença entre a época nossa do passado, que era fofoca, era entre vizinhos, né? Hoje, com as redes sociais, a velocidade que isso ganha de multiplicação é muito maior. Por exemplo, hoje o WhatsApp eu passo para você que é meu amigo e você passa para 200 que não são meus amigos.
E isso que passa para mais 200 e isso ganha uma dimensão fora do normal. Pelo que você estava dizendo, então, é os pais estarem atentos ao que o filho faz na internet, nas redes sociais. Né? Não é proibir, não é coibir. Sim, não, eu queria até fazer um complemento aqui para falar do Romeu, tá, Romeu? Porque assim, eu acho que esse ponto que ele está tocando é bem importante, porque o que nós entendemos hoje? As redes sociais, elas fazem parte da nossa vida social. Então, essa realidade, ela precisa ser recriada. A gente precisa realmente... A gente está aprendendo, né? Aprendendo. Então, como ele falou muito bem, há alguns anos atrás, a fofoca acontecia ali no grupo da rua. Então, isso não tinha dimensão, como o Jordano falou, que tem hoje na rede social. E, principalmente, não tinha a prova concreta. A rede social, hoje, se você publica, é uma prova concreta. Então, isso acaba configurando crime. Então, as crianças também precisam ser informadas sobre isso. É aquilo que eu estava dizendo. Eu acho que é conscientizar a criança de que o celular não é um brinquedo, né? Ele pode ser também um brinquedo quando você joga um joguinho, mas quando você entra no WhatsApp, que é uma ferramenta de comunicação, inclusive hoje usada, como foi falado no início, pelas empresas, por tudo, né? Sim, o mundo inteiro, né? Gira... então as crianças precisam ser informadas disso, porque a criança pequena, ela ainda não tem noção do perigo, ela não tem noção da gravidade das coisas. Então, se você dá um celular para o seu filho que tem menos de 10 anos, né, que é uma idade em que a criança ainda não tem nem pensamento lógico definido ainda, concretizado, você precisa orientar muito bem essa criança e aí sim, monitorar constantemente. É como colocar no volante e mandar dirigir com 10 anos de idade, né? Exatamente. É uma coisa muito perigosa. Gente, eu acho que imagino que é o controle mesmo, é ter o mínimo de parcimônia, de acompanhar para evitar problemas maiores, né, Romeu? Gostaria até de aproveitar o que a doutora falou, que é interessante. Hoje o celular ele pode virar uma arma. Muitas pessoas cometeram suicídio no passado por um joguinho, não sei se vocês lembram, passou até nível nacional. A pessoa tinha que chegar ao extremo, né, a se forcar, esse tipo de barbaridades. Então esse controle... Recentemente nós tivemos também o caso da Momo, né? Muitas crianças cometendo suicídio também por conta da Momo. Exatamente. A Momo induzindo, né, as crianças a cometer. Isso é muito perigoso. Pois é, são ferramentas, né, importantíssimas, mas realmente tem que se ter o controle. Agora eu acho interessante, Jordano, que eu não sei se é só no Brasil, né, de repente no mundo inteiro, mas enfim, no Brasil a gente tem essa mania de quebrar regras, né, porque como você mesmo disse no início, para se ter acesso a essas redes, Facebook, por exemplo, tem que ter 18 anos, né, tem todo lá um protocolo, um formulário para preencher. E o que se tem é criança, adolescente aí com sua conta nas redes. Não é só no Brasil, não. No mundo inteiro. No mundo inteiro. Mas a criança quer ter acesso àquela rede social. O amiguinho tem. Eu tive dificuldade com o meu filho com esse tipo de coisa. Por exemplo, eu segurei telefone para ele até onde deu. Porque hoje não é que ele leva o telefone para a escola. Mas é que todos os amigos dele tinham telefone. Todos os amigos dele participavam de uma determinada rede social. Todos os amiguinhos dele jogavam um determinado jogo no celular. É uma pressão social, na realidade, que ele recebe, né? Não é assim que eu me rendi a isso. É uma realidade. Eu vi que chegou um ponto, agora eu posso. Agora eu já orientei, já disse que tem limite, já ensinei a maioria dos perigos, os golpes que ele pode cair, como que ele pode se proteger disso. Então, às vezes o próprio ambiente praticamente obriga, porque senão a criança fica sem vínculo social. Sim. Porque, e às vezes eu dou carona... Às vezes eu dou carona até irônica, né? Sem vínculo social. Às vezes eu dou carona para o meu filho mais 2 crianças, que são vizinhas. E, cara, é impressionante. Tem um que não conversa com os outros 2. Ele fica no telefone jogando e fica ali. E aí a questão que você falou do vínculo social, né, Valéria? Exato. Não tá fora, mas também... E é a questão do equilíbrio. Porque, assim, na realidade, com o surgimento dessas tecnologias, foi um certo descanso para alguns pais. Porque quando a criança tá aqui...
o pai, entre aspas, ele fica... É aí que está o perigo? É aí que mora o perigo. Porque eu já vi muita criança chorando, o pai vai lá dar o celular, tô aqui ocupado, fica aí com o celular. Resolveu o problema. É aí que mora o perigo, exatamente isso, Cláudio, exatamente isso, porque não dá para substituir e nem para transferir a função materna e paterna para um objeto tão complexo, né, como o celular, que tem acesso aí à internet. A gente está ligado ao mundo e conectado ao mundo inteiro, né? Gente, que assunto interessante, né? A gente vai continuar falando desse assunto, nós vamos para o nosso primeiro intervalo. Eu vou me despedir daqui da bancada, inclusive, o Romeu vai estar aqui no meu lugar, e vou convidar para a conversa também o professor Pereira, né? Nosso querido professor Pereira, do programa Sim para a Literatura, trazendo aqui uma opção, né? Substituir, quem sabe, um pouco as redes sociais. A gente sabe que a leitura tem esse poder de trabalhar o imaginário, né? Imaginação, a criança certamente desenvolver a sua criatividade. O Pereira vai trazer um pouco esse lado também da leitura que está meio em desuso, né? Infelizmente, a leitura que eu digo de livros, né? De modo geral. Aliás, se é que é fácil encontrar alguém ler alguma coisa em rede social, né? Todo mundo quer ver vídeos, fotos, enfim. Mas daqui a pouco esse assunto vai ser retomado. O professor Pereira vai estar na conversa também. A Valéria, psicóloga, continua conosco. E o Jordano, que é especialista na área de tecnologia. Romeu, até amanhã, né? Amanhã estaremos de volta aqui. Junto. Você continua com eles aqui. Um bom bate-papo a todos. Bate-papo das 6 retorna depois do intervalo. Voltamos no nosso intervalo. No primeiro bloco, conversamos um pouco sobre os problemas do WhatsApp que foi enfrentado ontem, e falamos um pouquinho também sobre o uso precoce das redes sociais. Neste bloco continuaremos com um tema sobre as redes sociais. Vamos falar um pouquinho sobre a Lei Carolina Dickmann, que ela foi sancionada em 2012, que ela promoveu as alterações no Código Penal, exatamente pelas vazados, né, imagens íntimas da Carolina Dickmann, que acabou dando essa polêmica. E aí eu trago agora, nesse terceiro bloco, o professor Pereira vai estar aqui com a gente, a falar um pouquinho depois também sobre a questão de livros, né? Sobre a questão da leitura. E vamos falar sobre a leitura digital. Mas primeiro vamos encerrar só esse assunto, que esse assunto é bem polêmico. Falar um pouquinho sobre essa questão da lei. A questão da lei, no caso, ela veio para ajudar a questão desses crimes cibernéticos, né, o Jordano? Para tentar inibir, né? Tentar inibir. Como a gente havia falado no bloco anterior, nós falamos muito sobre a questão do programa, né? Programa para um aplicativo para tentar bloquear, né? Mas quando existe essa invasão, qual seria a medida melhor para a pessoa saber como se proteger para não ter esse tipo de ação no seu celular? Prevenir. Olha, geralmente a maior falha de segurança de algum aplicativo, de algum dispositivo, está no usuário. Porque o aplicativo tem lá os protocolos de segurança e às vezes os usuários temem não usar. Tem lá as dicas: use uma senha complexa, não divulgue os seus dados pessoais em redes sociais, não deixe seu telefone exposto para qualquer pessoa mexer. Hoje todo mundo, 70% usa telefone hoje, né? Então, assim, o próprio usuário, ele se omite, ele não quer ter trabalho. Ele quer usar uma senha simples para tudo, para não esquecer. Ele acaba sendo o causador da invasão. E tem a coisa também que o pessoal recebe muito aqueles e-mails, né? Você ganhou aí um carro zero, clique aqui, receba agora. Aí já não é assim da pessoa se proteger, é uma precaução, né? Ela recebeu, isso é um método que chama de phishing, que é pescaria, né? Ele joga uma isca para ver se o usuário cai. Geralmente cai. E eles são inteligentes porque eles usam uma engenharia social. Eles fazem assim: olha, clique aqui e vê inédito, fotos de Nájila com Neymar. Aí você clica, pode ser que até abra as fotos ou uma foto. Só que ao abrir essa foto, você deu permissão, sem que você saiba, tem um aplicativo, um malware, rodando em segundo plano no seu telefone, no seu computador, no seu tablet, enfim. E coletando seus dados, copiando tudo que você escreve. Aí uma hora ele vai pegar sua senha, seu número de cartão de crédito, tá lá.
aparece em texto plano para ele, dependendo do ataque, dependendo da complexidade desse ataque. Mas é isso. Isso é uma das recomendações que você falou. Não abrir link de e-mail. Se você quer entrar, quer participar da promoção, procura no site. Uma promoção de uma empresa para você ganhar um carro. Poxa, que carro que é? Vê o modelo do carro, a marca do carro. Entra no site do fabricante, procura por essa pesquisa, por essa promoção. Vê se tem. Porque quando você clicar no link, se for um golpe, provavelmente vai ser um golpe. Lembra do celular? Quando o celular era só celular? Bons tempos, né? Que chegava o torpedo. Geralmente era do show do milhão. Você ganhou 1 milhão. Eu ganhei tanto carro na minha vida que eu ia perder até a conta. Ligue em asterisco alguma coisa. Aí seu telefone era clonado. Não tinha? Os golpes vão evoluindo. Doutor, aproveitando a questão do golpe, por trás do golpe sempre existe talvez um malfeitor que usa aquelas informações contra a própria pessoa. E aí, caso ameaças, por exemplo, vou expor suas fotos, né, na internet, isso é o que normalmente acontece, né? Qual é o efeito psicológico dessa pressão, desse sofrimento que a pessoa ela recebe por essas ameaças, ou seja, através de bullying, ou seja, através da ameaça de vazamento de imagens, coisas nesse sentido? Como é que poderia ser visto isso? Então, é desastroso. Porque, como nós já conversamos hoje, a interação social, ela se equipara à interação presencial. Então, o que é sofrido virtualmente tem o mesmo efeito do que é sofrido presencialmente. É tanto que esses golpes de sequestro, às vezes por telefone, existem pessoas que entram em pânico, têm crises, né? Algumas até têm ataques, né? De pânico, ou até mesmo cardíacos, enfim. Então, isso tem um efeito, né, psicológico e fisiológico muito grande sobre as pessoas, porque nós vivemos essa realidade, essa é uma realidade da vida. Então, se existe um ataque, mesmo sendo virtual, a vida hoje ela não é mais separada do que é vivido ali nas redes sociais e o que é vivido, né, na vida real. É unificado. Você é o mesmo Romeu, o que está aqui comigo agora e aquele que está lá na página. Porque às vezes a pessoa acha que é o super-homem, né, nas redes sociais. Então, é o mesmo. E se alguém te atacar ali, você vai sentir. É você que vai sentir, né? Então, tem um efeito igual, né? As pessoas sofrem igualmente, né? Se houver uma ofensa, né? Um ataque. Eu acho que até mais, porque pela amplitude, né, da informação, da onde isso vai parar, até mais. Porque se você me ofende hoje aqui, estamos eu, você e mais 2 pessoas, são 4 pessoas que presenciaram. Se você me ofende hoje numa rede social, milhares de pessoas podem estar... E às vezes isso, para algumas pessoas, dependendo da estrutura psicológica que esse sujeito tem, pode ser irreversível, né? A pessoa pode desenvolver, por exemplo, um quadro depressivo, né? Uma síndrome do pânico que talvez nem consiga mais ser revertida na vida da pessoa, dependendo da estrutura emocional que ela tem, né? E o problema é que às vezes aquela agressão é confundida como verdade para quem lê. De repente a pessoa te adjetiva de alguma coisa numa rede social e as pessoas passam a acreditar naquele adjetivo. Isso. Não é? Aí potencializa, né? Fulano é isso, fulano é aquilo. Aí na escola, porque imagina, se todo mundo na rede social sabe, vai parar no pátio do colégio, né, doutora? Aí isso no recreio vira assunto, a criança, o adolescente, ou o adulto, na faculdade, no trabalho, é incomodado e constrangido com isso. Então, realmente é um problema. E a repercussão da informação negativa
muitas vezes você não tem o mesmo tempo para repercutir o que tem que acertar depois, né? Isso. Essa é a questão. Normalmente você nunca tem o mesmo Você tempo nunca tem o mesmo para tempo. reparar. Quando você faz, vou fazer um vídeo para reparar. Normalmente esse vídeo nunca vai alcançar... Não vai ter a mesma consideração. É, a mesma consideração. Eu queria aproveitar, Caia, como cidadão, você já sofreu algum golpe por telefone? Alguém ligou, sequestrei aqui, não sei o quê, você ganhou um carro, já aconteceu alguma coisa com você, pessoalmente? Na verdade, aconteceu uma vez, mas o cara me identificou errado, né? Porque eu não tinha filho pequeno. Ele colocou uma criança para chorar. Era choro de uma criança. E na época minha filha morava comigo, minha filha já tinha 14 anos. E eu deixei a criança chorando, né? Não sei que criança era, mas foi um golpe. Depois eu lembro que o Hélio de Regina, o Hélio Renan, passou pelo mesmo problema. E o Hélio ficou mais de 2 horas, o professor Hélio, do telefone, tentando localizar o filho dele. O golpe comigo não funcionou, mas funciona com bastante gente. Nossa, eu tenho casos assim na minha família. Sim, meu pai ele foi pego por um golpe desse. A pessoa disse que estava com um primo dele de Rondônia, ele realmente tem um primo em Rondônia, e aí o carro tinha quebrado e ele precisava consertar e precisava de 3 mil reais, mas que não sei o que, inventou uma lorota lá e meu pai na hora... Para depositar na conta. Aí ele foi e depositou o dinheiro na época. Ele perdeu o dinheiro. A minha sogra também caiu no golpe do sequestro, também ficou apavorada. A gente, né, ligou, ainda bem que ela teve na hora a perspicácia de desligar, mas mesmo assim ela ficou num desespero tremendo. Minha avó também, a gente quase precisou levá-la ao hospital. Isso é muito comum, se você perguntar, todo mundo já tem alguém na família que passou, né? Já me ligaram também. Já te ligaram. Ei, cara, não fala o nome não. E aí, rapaz, tudo bom? Tudo bem. Aqui é seu primo. Rapaz, você tá sumido, hein? Rapaz, eu queria fazer uma surpresa pra família, mas não teve jeito. Meu carro quebrou aqui em João Neiva, uma cidade próxima aqui de Linhares. Meu carro quebrou aqui em João Neiva e tô precisando, rapaz. O cara não aceita cartão e eu não tô com dinheiro. E tô precisando de um guincho. Isso aí. Você transfere o dinheiro aí pra mim? Quem tá falando? Eu perguntei. Não, rapaz. Aí eles... Tá conhecendo não? Lembra da minha voz não? Eu falei, rapaz, não. Rapaz, faz isso não. Aí eu inventei um nome que eu nunca tinha ouvido. É fulano? Lembrou, né? O interessante do golpista é que ele está preparado psicologicamente para aplicar o golpe. Né? Ele, na verdade, ele vai tentando pescar algumas informações que você acaba, talvez na pressão, né, doutora? Soltando informações e ele vai pescando aquelas informações e vai tratando. E poucas pessoas têm esse equilíbrio, né? Assim, por talvez já ter conhecimento desse tipo de golpe e tem esse equilíbrio emocional na hora de pensar, né? Porque a pessoa tem que ter o equilíbrio para conseguir ter uma flexibilidade cognitiva, ou seja, conseguir pensar em 2 coisas ao mesmo tempo. Na hora que você está nervoso, você não consegue fazer isso, né? E aí eu acho que é importante assim a gente dar esse alerta até aqui, porque a divulgação desse tipo de golpe, ela é fundamental para que justamente as pessoas possam ter o que você teve. O sangue frio, né? O equilíbrio de poder pensar, vou inventar um outro nome para ver. Aí a pessoa não cai, quer dizer, ele queria te enganar e você que enganou ele, né, Jordano? O Jordano fez uma colocação no bloco anterior que eu achei interessante. É que, na verdade, a rede social ela é uma extensão da nossa vida, né? Do nosso dia a dia. Sim. E a gente vive, e isso está claro aí, uma sociedade muito voltada para a estética, né? Para a imagem do que para a ética, né? Porque para a melhoria dos nossos relacionamentos do dia a dia. Então a gente, na verdade, condena a rede social, mas a gente às vezes não olha o que está acontecendo na vida real. Eu acho que nós precisamos melhorar a nossa narrativa da vida real. Eu vou falar de uma experiência rápida aqui. Eu criei 5 filhos, né? 3 meninas e 2 meninos, que hoje são adultos já. E desses 5, a minha filha brinca, né, pai? Eu só teve o prazer de fazer uma, né? Foram 5 que falava na época filho de criação, né? Hoje fala filho não biológico.
E uma coisa é uma relação que eu construí com eles assim de forma bem consciente, foi a relação de conversar, de dialogar. E eles hoje estão vivendo a vida deles, né? A minha filha Winnie faz doutorado no Rio, tem um deles que estuda em Santa Catarina, a menina faz fonoaudiologia em Salvador, e a Sofia, que é a mais nova, ainda não está no ensino superior. Eles foram, cada um, vivendo a própria vida. E eu sinto muita falta de conversar com eles, né? Da gente estar junto. E eu verifico aí, você verifica no dia a dia, às vezes está num restaurante. Esses dias eu presenciei isso em Vitória, estava jantando num restaurante e tinha uma família no entorno de uma mesa. O casal, um pré-adolescente e uma menina, assim, 4 pessoas. E os 4 estavam ao mesmo tempo no celular. Sim. Então, assim, qual é a narrativa dessa família? Onde está o afeto dessa família? Eu acho que precisa rever isso. Virando para a internet. Precisa rever isso. Enquanto eu estou aqui morrendo de saudade dos meus filhos para conversar com eles, as pessoas estão com os filhos e não constroem um diálogo. Eu acho que a gente precisa rever a narrativa. Eu acho que é essa a questão. É quando a gente for falar de livro, eu vou falar mais dessa coisa da narrativa. Qual é a história que você tem para contar para seus filhos, né? Ou você vai deixar a rede social contar? Eu acho que é essa a questão. Valéria fez uma colocação interessante, né? Não é fiscalizar, é dialogar. É estar perto, né? Deixa o filho com o celular, porque você também tem que ficar na rede social. Que necessidade é essa? Eu tenho um amigo... Aí tá todo mundo no mesmo lugar, mas ninguém tá com ninguém, um amigo, né? Esse dia ele estava me contando, cara, você acredita que eu estava com Renata, a esposa dele, eu na sala assistindo futebol, Renata no quarto assistindo a novela e a gente conversando via WhatsApp, dentro de casa. Eu falei, caramba, tá errado, né? Tá errado. Como é que você constrói o afeto? Como é que você fortalece o carinho? Eu acho que precisa rever isso aí, né? A gente está deixando isso acontecer. Gente, o assunto tá bom, vamos precisar ir para um rápido intervalo, já voltamos já. Quando a conversa... Voltamos, esse é o nosso terceiro e último bloco. Neste bloco agora vamos conversar um pouquinho sobre livros. E livros, vamos trazer para a nossa discussão sobre redes sociais a substituição, de repente, da rede social por livro. E vamos convidar o professor Pereira para falar um pouco sobre esse assunto. Professor Pereira, nós vemos aí que as redes sociais hoje tomam muito tempo dos nossos jovens, né? E pouco tempo para leitura. Eu, por exemplo, fui acostumado a ler pelo menos um livro por mês. E hoje nós vemos que a criança até não tem tanto esse tempo devido às redes sociais que tomam esse tempo. Na sua opinião, isso é uma verdade, não é? O que você acha desse assunto? Olha, a criança que nasce hoje, o menino, a menina hoje que tem 10, 12 anos de idade, nasceu no berço da tecnologia. Você não tem como tirar totalmente disso, né? Eu acho que você tem como estabelecer um equilíbrio. E o hábito da leitura, ele contribui exatamente para esse equilíbrio. Eu conheço várias situações, vários projetos em que foram colocadas crianças, adolescentes e tal, com acesso ao livro e diminuiu o uso da tecnologia, o uso excessivo. Tem um estudo, um projeto da Sociedade Brasileira de Pediatria, que foi implantado em 2015, que chama-se Receite um Livro. Eles colocaram esse projeto que é o seguinte: o pediatra vai tratar a criança, vai fazer o diagnóstico, tudo certinho, vai fazer o trabalho de médico. E na hora de sugerir o prognóstico, a receita, ele vai receitar para os pais também a leitura de livros, né? Se a criança ainda não é leitora, para que os pais leiam para a criança. Se a criança é leitora, para que os pais leiam junto com a criança. E de preferência coloque a criança para contar a história e também que ela... Como é que você poderia mudar o fim dessa história? Porque você trabalha a imaginação da criança. Esse projeto da Sociedade Brasileira de Pediatria, ele é baseado num estudo que foi feito em universidades norte-americanas que comprovaram o seguinte: a criança que tem o acesso à leitura, ela primeiro que vai desenvolver muito a questão cognitiva, né? Ela passa a ter uma facilidade desenvolver intelectualmente em todas as matérias, em todas as áreas do conhecimento ao longo da sua vida. Mas essencialmente é uma criança que na fase adulta
ela vai ter uma capacidade muito maior de resolver os problemas do dia a dia, as demandas do dia a dia, os conflitos na base do diálogo, porque ela constrói ao longo da sua existência muito mais argumentos, muito mais conteúdos do que, por exemplo, pela base da violência, que é o que a gente vê muito hoje aí, né? E outros estudos mostram que a criança que tem acesso aos livros e as histórias contadas nos livros, de acordo com cada faixa etária, que você precisa respeitar isso, são crianças que tendem a diminuir o uso da tecnologia. Porque você está oferecendo para a criança uma outra alternativa. A questão é que muitas vezes a criança nasce e cresce com uma alternativa só, que é o uso da tecnologia. O hábito da leitura, além do prazer, além do lúdico, além de manter a criança no ambiente da fantasia, de acordo com a sua faixa etária, ela também estabelece na criança, por exemplo, para crianças que são hiperativas, o hábito da leitura diminui essa aceleração da criança. Para crianças que são agressivas, que por motivo qualquer conviveram com um ambiente mais violento em casa e tal, o acesso ao livro e às histórias contadas nas suas páginas acalma a criança. É só vocês prestarem atenção, leia à noite para você ver o que vai acontecer. Você vai dar vontade de dormir. Então a leitura, ela proporciona esse relaxamento na gente, imagina na criança. Eu vou aproveitar essa linha do raciocínio da contribuição para a formação. Eu poderia falar, talvez, que o livro ajudaria na formação, talvez, psicológica da criança? Sim, sim. E eu acho que tem uma questão importante, eu gostaria de fazer uma contribuição aqui, né, no que o Pereira está falando, que eu acho que é importante o que ele está dizendo, e que então a gente cai numa questão que é o equilíbrio. O equilíbrio é tudo, é a palavra-chave aqui, né? E tem uma questão importante, em relação ao desenvolvimento da aprendizagem, que se chama observação. Nós, seres humanos, aprendemos muito por observação. A criança aprende fundamentalmente por observação. Então, se ela nunca vê o pai e a mãe lendo, dificilmente ela vai ler. E a escola pode estimular, tem algumas exceções aí que, né, mas pela regra, a criança aprende por observação, ela fica muito tempo com a família. Então, se à noite você lê, você provavelmente terá filhos leitores. Se você não lê e só fica na rede social, seus filhos também vão fazer isso. Então, o equilíbrio, enquanto pais e educadores, a gente precisa estar atento para isso. Você quer que seu filho leia? Não adianta você brigar. Você tem que sair da rede social, mas para fazer o quê? Se você tem que oferecer uma outra alternativa. Você tem que estar com ele para alguma outra coisa. Então, vamos ler, agora é a hora, todo mundo vai ler, né? Então, como você falou, as suas filhas seguiram um caminho que foi traçado por você, né? Então, inclusive, Valéria, tem uma sugestão que a gente faz aí na conversa com os pais, né? Através de umas ações do projeto de incentivo à leitura. Os pais chegam em casa do trabalho, o que os filhos fazem? Quem tem filho pequeno, né? O filho fica te esperando. O que nós habitualmente fazemos? A gente pega, senta com os filhos no sofá, pega o controle e... Não é? Então, cria um espaçozinho no quarto das crianças, um ambiente de leitura, põe os almofadões lá e tal. Aquela meia hora que você vai ler com seus filhos, deixa eles contarem as histórias que eles leram. Aquela hora ali vai ter um proveito muito interessante na substituição de vários outros problemas. Sim. E aí depois volta para a vida normal, né? Assiste a novela, assiste o jornal, o futebol. Meia hora por dia é um indicativo importante de que você vai transformar a cabeça de seu filho, com certeza. Eu vou até levantar uma polêmica aqui para a gente discutir. Vou passar para o Jordano, depois você complementa. Eu posso substituir o livro hoje pelo livro digital. Hoje existem aplicativos para isso, Jordano? Vários. Né? O mais conhecido aplicativo e dispositivo Kindle, né? Já que a criança quer ficar no eletrônico. Muita gente fala, poxa, mas qual é a diferença do Kindle para um tablet? Por que eu não posso ler um livro no tablet? O professor vai confirmar que... Qual a dificuldade de você ler na tela do computador ou na tela de um tablet? É porque emite luz no seu olho. O Kindle, ele emite menos luz ou quase nenhuma direta no seu olho. Só para as pessoas de casa saber, o Kindle é um aparelho específico
para a leitura de livro. Né? Ele foi desenvolvido para a leitura específica de livro. De livro. Isso mesmo. Exatamente. Então, assim, acaba que você tem essa facilidade nesse dispositivo. Agora, se você pensar também, quantos livros cabem em um dispositivo? Eu baixei vários livros em PDF, que são de domínio público já, para ficar bem claro, né? Porque hoje você pode até comprar o livro virtual, né? Pode comprar, é até uma polêmica que está acontecendo realidade. Alguns fechamentos de livraria por conta da compra eletrônica. Né? Eu quando estava no primeiro semestre de engenharia, que eu parei o curso, o professor falou, olha, no futuro, a perspectiva é de que se tenha menos livros de papel. E ele falou uma coisa interessante, ele falou, você já parou para pensar o peso que tem livros numa biblioteca? Quantas toneladas você economiza tendo um livro digital? Agora, eu acho que o professor pode falar disso melhor do que eu. A maioria das pessoas que eu conheço, eu me incluo nessa, eu prefiro ler papel. Eu prefiro ler impresso. Eu não gosto de ler, até porque... Cansa menos e você se distrai menos também. Então, eu prefiro ler no papel. É claro que isso vai de pessoa para pessoa. Tem algumas pessoas que preferem, por exemplo, no próprio Kindle você tem como marcar o texto, fazer anotações. Isso, exatamente. Mais prático, né? Mas existe essa tendência mesmo. Eu acho que vou ser redundante. A tendência é ser tudo na palma da mão mesmo. Sim. Existe você está colocando um negócio interessante, Jordano, que apesar desse futurismo aí que foi colocado, né? No mundo inteiro ainda existe lançamentos de milhões de livros a cada mês. Sim. Livros impressos, né? E a orientação, por exemplo, para a criança é deixar a criança contato com o livro. Tanto que tem livros que são produzidos para criança, dependendo da faixa etária, com as figurinhas, gravura, animado e tal. Até monta, porque você estimula aí vários sentidos além da leitura. É o livro 3D, né, professor? 3D e tal. Que, inclusive, são fundamentais para o desenvolvimento da inteligência da criança. Da inteligência, a percepção, né? A coordenação motora. E o percentual de pessoas, eu particularmente, eu acho o livro um excelente companheiro. Carrego o livro para todo lugar que eu vou. Eu brinco que é o seguinte, você já marcou uma reunião de amigos no setor de atendimento de uma agência bancária? Você nunca marcou, né? Ali você chega, tem um monte de gente sentada ali, raramente você encontra alguém conhecido, né? Então, assim, o livro é um grande companheiro para esses momentos. O que a gente precisa é aumentar o percentual de leitores no Brasil, né? E a criança, aí Valéria colocou um negócio interessantíssimo. Os pais precisam acreditar que aqui dentro tem um conjunto de instrumentos importantes para seus filhos. E precisa também utilizar esses instrumentos. A criança aprende muito por observação, você falou por imitação, não é? Então, a gente precisa ler mais, precisa encontrar motivos para ler mais e passar essas referências para as crianças em casa. Posso só citar uma frase aqui para amarrar o que ele está falando com tecnologia, rede social? Tem um senhor hoje chamado Bill Gates. Não sei se vocês conhecem. É um dos maiores, um dos homens mais ricos do mundo, dono da Microsoft. E ele tem uma frase que ficou famosa. E o professor vai gostar, talvez ele conheça. Eu conheço, sim. Meus filhos terão computadores, sim. Mas antes terão livros. Sem livros, sem leitura, os nossos filhos serão incapazes de escrever, inclusive, sua própria história. É isso aí. O papo foi muito bom hoje. Quero agradecer a presença aqui da doutora Valéria Fiorotti. Obrigado pela sua presença. Pode fazer suas considerações finais, Valéria. Eu agradeço também imensamente aí a participação. Posso fazer só Pode. Eu queria, assim, deixar um alerta para os pais das crianças. Não esqueçam, as crianças não são mini adultos. Então, nós adultos, educadores, pais, precisamos informar os riscos, os perigos e os limites do uso das tecnologias. Se a gente não fizer isso, a gente nunca vai ter equilíbrio. Então, não esqueçam disso. Nós temos essa função, né, de educar as nossas crianças para que elas saibam usar adequadamente esse instrumento tão rico. Muito obrigada. Eu que agradeço.
Agradeço também a presença de Jordano Tessarolo, que é especialista em TI. Obrigado, Jordano. Os pais que quiserem ter um pouco mais de segurança com seus filhos, existem aplicativos e dicas para você poder monitorar o uso de rede social e de telefone e de dispositivo do seu filho. Só procurar que vai achar. Agradeço também a presença do nosso querido professor Pereira. Suas considerações finais, Pereira? Olha, eu quero primeiro parabenizar a Rede Sim, né? Eu já faço parte dessa equipe aqui com o programa Sim para a Literatura, de trazer para Linhares e hoje para todo o Espírito Santo, né? Que a emissora está sendo os programas transmitindo para toda a Grande Vitória, um programa que traga assuntos do nosso dia a dia e com narrativas mais interessantes, né? Com um pouco mais de profundidade de tanta coisa rasa e ruim que está circulando por aí, inclusive nas redes sociais. Sim. Parabenizar a equipe aqui da TV Sim e dizer assim, é puro e simples, a gente precisa ler mais, a gente precisa colocar livro na vida de nossos filhos, enteados, netos, sobrinhos, porque com certeza vai colocar na vida deles também um equilíbrio, né? Porque a gente não tem como tirar essa nova geração da tecnologia. Essa nova geração nasceu nesse berço. Tem uma frase de Madre Teresa de Calcutá que eu gosto muito, que é o seguinte, amar à distância é muito fácil. A gente às vezes vê na África, né, gente passando fome, aquelas pessoas esqueléticas e tal, que não tem expectativa nenhuma. Difícil é amar estando perto. A gente vê essas mesmas pessoas aqui nas ruas de Linhares, do Espírito Santo e desse país, e de certa forma a gente não tem se preocupado com essas pessoas. Eu acho que é isso. Muito bem. Bem, como tudo que é bom dura pouco, chegamos ao final do nosso programa. Lembramos a você que o nosso programa reprisa todos terças, quartas, quintas, sextas e sábados, das 6 da manhã às 7. E o nosso programa vai ao vivo das 18 horas às 19 horas. Obrigado a todos e tenham uma boa noite e até amanhã.